Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Sartori Esportes. Neste episódio, mais uma vez, a Biguá Alimentos está conosco. Para você que quer encontrar os produtos da Biguá Alimentos, acesse agora mesmo bigualimentos.com.br e encontre no mercado mais próximo de você. E saiba, na sua mesa tem a Biguá Alimentos. Hoje conosco temos no nosso podcast Gustavo, Mister do Hyper Campinas. Seja muito bem-vindo. E prazer estar aqui conosco. Que isso. Sartori, obrigado pelo convite, né? A gente fica feliz, lisonjeado de falar um pouco da nossa história, o que a gente está fazendo, né? E muito obrigado aí por participar do seu podcast, e que seja de muita prosperidade, que você continue prosperando, né? Empreendendo, que você, pouco tempo a gente conheceu, mas se conectamos, né? Dos campeonatos que a gente tem participado junto com a sua organização. Então, obrigado e vamos falar um pouquinho da nossa vida. É isso aí. Obrigado, eu que agradeço por ter aceitado o nosso convite. E para a gente dar o start, queria conhecer um pouquinho do Gustavo, como que você começou nesse meio do futebol, como que eu sei que você é de Campinas, lá do São Bernardo, como que você chegou ali no meio do futebol para se tornar um jogador de sucesso? Minha carreira começou desde o futsal dos 8 anos, né? Foram no Banco do Brasil, na BB. Depois disso, joguei na Rigesa e juntamente com isso, né, eu comecei a fazer a peneira no campo, no Guarani, com 12 anos. E eu jogava também no pulo futsal, que na época era o pulo do gatos. E aí começou aquela situação, né? Campo, salão. E aí, até os 14, 15 anos, eu joguei futsal juntamente com o campo. Aí depois só migrei só pro campo, né, no Guarani. E aí, pô, sou de Campinas, né, como você disse, São Bernardo, pegava meu ônibus para ir pro treino. Então tem uma história bem legal, assim, de vida, né, de querer aquele menino sonhador, moleque que jogava bola na rua, de chegar no objetivo final, que era ser jogador. Com 16 anos, fiz meu primeiro contrato profissional e já com 18 para 19, fiz o meu primeiro jogo profissionalmente, né? Então isso para mim muito cedo, jogando contra o Corinthians, Oh, que legal. uma estreia e ainda a gente sair vitorioso. Então assim, aquela vida daquele sonhador começa a se tornar de promessa para uma realidade. Sim. E as coisas foram tomando uma dimensão muito grande assim na minha carreira, né? Porque tudo muito rápido. Eu já com 16 anos, eu jogava Taça São Paulo, fui terceiro colocado, Oh, fazendo que gol. massa, que legal. E aí, né, toda essa carreira, e aí com 20 anos praticamente eu fui já para um futebol europeu, né? Já fiz uma ponte entre Bulgária e Rússia, fiquei lá no Dinamo de Moscou quase um ano, e é tudo muito novo. Na época, esse mundo virtual, mundo global não existia, né? Que era o máximo que, né, a gente usava era o Skype. E assim, foi um aprendizado muito grande, porque não só desenvolvi o lado profissional, mas o que eu sempre falo é o lado humano, assim, né? Aprendi a ser homem, aprendi assim, eh 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 enfrentar os problemas, né, as dificuldades da vida que impõe. E para mim acho que foi o maior ganho da minha vida, né? Eu comecei a arrumar casa, de organizar as coisas, Sim. de cuidar, de falar um outro idioma, né, outra cultura, o frio. Então, assim, foi uma história, assim, bem muito rápida, né, muito dinâmica, uma mudança de chave, né, pô, fiquei praticamente 8 anos no Guarani, onde tudo começou, o alicerce, a base. Então, assim, sou muito feliz aí, né, depois aí tive a continuidade na minha carreira. Ah, que legal. Imagino que para você também, né, nessa época aí na Europa tenha sido um desafio, porque imagine sair daqui do Brasil, um menino novo, para viver uma cultura completamente diferente na Bulgária, frio pra caramba, na Rússia também, mas graças a Deus deu tudo certo, né? É que eu sempre falo, são as dificuldades, quanto alguns existe a dificuldade e desiste, né, e quanto a gente tenta ver a dificuldade como uma oportunidade, né. Então, Sim. assim, eu vi uma oportunidade de não só mudança financeira, né, de melhorar minha vida financeira, mas assim de poder, seguir o caminho do futebol, né, do lado profissional, isso tudo muito rápido, tudo muito novo. É um jovem,
num país, né, que aí você confronta com a cultura, com o idioma, com o fuso horário, né, no começo, enfim, com outro futebol, né, na época o futebol um estilo muito mais de força, mas assim, foi um aprendizado que daí em diante, qualquer dificuldade que aparecia, eu via como uma oportunidade, né. É isso. São as renúncias da vida que a gente tem que fazer, a renúncia de estar com os amigos da infância, de estar com a família, Sim. de sair muito cedo de casa. Então, assim, foi um ganho muito grande aí pelo lado pessoal que fez me desenvolver muito. Sempre falo, você tendo um lado pessoal, desenvolvido, você automaticamente acaba sendo um grande profissional em qualquer área que você Com segue, certeza, né. claro. Isso é o mais importante. É, com certeza. E como que conta pra mim, como que foi a sua chegada no Palmeiras? Que acredito que foi o auge da carreira, sendo campeão paulista. Como que foi a sua chegada lá no Verdão? Primeiro assim, né, eu como um palmeirense, né, tu sabe que sempre fui palmeirense e hoje muito mais, assim, né, depois que você para de jogar, tem um lado Sim. profissional que você acaba gostando do time que você joga, acaba se identificando, mas, acho que o Palmeiras foi a grande mudança da minha vida profissional, né, foi onde se tornei ídolo da torcida, quase 100 jogos com a camisa do Palmeiras. O Palmeiras vem numa situação muito difícil de títulos, né, Uhum. quase 12 anos não ganhava um título, a gente foi campeão paulista. Mas antes de chegar no Palmeiras, eu tive algumas passagens por alguns clubes e o Paraná Clube foi um clube que me marcou também, porque fui campeão paranaense, levar um time para Libertadores e o falecido Caio Júnior, que eu sempre falo que foi um grande pai dentro do futebol, para mim, né, mostrou muitas coisas benéficas, muitas coisas, né, dentro do futebol e fora do futebol, Uhum. me ajudou muito e onde ele me trouxe do Paraná Clube, ele veio para ser o treinador em 2007 e acabei vindo com ele. Então acho que esse suporte eu tive muito na parte técnica, na parte pessoal, né, parte profissional. Mas jogar no Palmeiras para mim foi o marco realmente da minha carreira. Eu fico muito feliz até hoje ter um reconhecimento da torcida. Eh, às vezes vem aquela nostalgia, né, de você ver o time do Palmeiras jogando e ter vivenciado aí quase 2 anos de clube, né, então para mim foi realmente, uma coisa muito especial. Ah, que legal. E parabéns aí pelo título, É. e acredito que por ser um clube de grande expressão, né, é muito importante para a carreira de um jogador ser campeão e estar ali presente. Mas que massa. Ah, é. Não, é legal, né, certo? Porque é assim, né, você jogar em qualquer clube hoje, se torna especial, mas se você jogar num clube do seu coração, sendo campeão da forma que a gente foi naquele momento, né, o Palmeiras passava uma situação muito delicada financeiramente, eh, muito tempo sem ganhar, então, assim, até hoje o título se tornou muito importante, né, naquele momento, né, fazia muito tempo que ficava na fila, não ganhava um título, foram Uhum. 12 anos. Então aquilo para mim foi um marco, eh, né, depois teve a sequência da carreira, né, alguns outros clubes também conquistei título, depois logo em seguida eu fui para o Cruzeiro, fui campeão mineiro, vice Libertadores, então algumas outras coisas, fui jogar fora nos outros países, mas o marco realmente na minha carreira não tem como negar que foi o Palmeiras, pela identificação com a Sim, torcida, sim. pela carência que tinha, dessa conquista, né, e a gente acaba se apegando muito e foi 2 anos assim, quase 2 anos e meio muito especial. Ah, que legal. E agora, falando ali do acredito que seja o assunto principal aqui do podcast, como que você caiu ali no mundo das escolas de futebol, dos clubes de base e se eu não me engano você chegou primeiramente no pulo, né? Foi no pulo? No primeira escola mesmo foi a CBF School, né. Ah, CBF, É, isso. Que e era lá no Coração de Jesus, né? isso, isso. Aí mas assim, quando eu parei de jogar, já vai fazer 8 anos já que eu parei, né. Eu fiquei 2 anos sabático, né, fui curtir a família, fui fazer coisas que a gente não faz profissionalmente, de viajar, de Sim. ter o final de semana. Uhum. E aí eu fui fazer a licença B da CBF, já tinha, né, feito algum curso de gestão de pessoas, que eu acho que hoje é o principal, se você gerir as pessoas, de você ter a gestão das pessoas, de você entender as pessoas e extrair melhor das pessoas. Sim. E aí eu repliquei tudo isso dentro da questão aí da CBF, depois fui para outra escola, e aí a gente acaba abrindo, né, tendo o pulo no Concórdia, onde a gente vem com essa mudança da marca com o Hyper, né. Então assim, para mim, hoje aí com quase 180 atletas,
a gente fica muito feliz de ver um trabalho duro, árduo, difícil, né, de tanta dedicação, de tanta luta, de ver o desenvolvimento de cada das atletas, né. Eu sempre falo que a educação, ela anda juntamente com o esporte, né, não tem Sim. como só fazer o esporte, não tem como só estudar. Eu acho que os 2 andando junto, tem tudo aí para prosperar, né. E hoje a gente vê a escola prosperando, e o mais importante que eu sempre falo, os meninos, que eu chamo até de craques, né, os protagonistas da escola, que são eles, Sim, de eles estar desenvolvendo, né, num ambiente saudável, num ambiente de educação. sim. Então, assim, eu sou um cara muito feliz de hoje, de tudo aquilo que eu vivenciei durante 20 anos da minha carreira, de a gente, de alguma forma, de ser um mentor disso, né, de de Uhum. de montar a sua própria metodologia, a sua própria identidade, seu DNA dentro da escola. E hoje eu vejo meninos desenvolverem, eu vejo meninos crescerem, eu vejo meninos seres melhores, pessoas, né, com uma educação, de receber outros atletas da melhor forma. Então, assim, eu acho que, eu acho não, tenho certeza que o legado a gente vai deixando, eu acho que é isso o mais importante. Então, assim, sou muito feliz, eu acho que hoje, além de ser minha terapia, é uma coisa que eu gosto de ver os meninos, desenvolverem no seu dia a dia. Ah, que legal. E conta pra mim, que é a dúvida que eu mais tenho. Referente às escolas, a gente sabe que muitas escolas começam lá de baixo, lá nos 4, 5 anos. Com quantos anos hoje começa um atleta para entrar no Hyper Campinas? Com quantos anos, a partir de quantos anos uma criancinha consegue estar lá dentro? Hoje a gente trabalha com público de 7 a 17 anos, né. A gente tem a ideia para o próximo ano, é um planejamento que a gente tem, juntamente com o meu sócio, com o Manuel, que ter crianças mais nova, né, e Sim. que eu acho que tem um trabalho lúdico, Uhum. o trabalho do esporte, da parte coordenativa, da parte de, socialização, que eu acho que é mais Claro. importante, né, do lado da saúde, saúde mental e saúde física, que são coisas que a gente não abre mão, mas hoje já começa a partir dos 7 anos, né, então a gente já tem a categoria aí sub 8, 9, 10, 11 e vai até os 17, né, que aí eu Ah, já acho perfeito. que 17 são 2 caminhos que a gente trabalha, né, ou o menino já vai direcionado para uma base, Sim. né, ou o menino tem a possibilidade de talvez um intercâmbio, que eu acho fantástico, né, pô, hoje tem muitos meios aí de fazer intercâmbio, não só Estados Unidos, mas a Europa se abriu muito isso, Portugal, Espanha, própria Itália, né, onde a gente também tem um parceiro, um clube italiano, onde a gente tem essa parceria de high school, de college. Ah, que legal. Então, assim, é os caminhos que a gente tenta seguir para que eles possam ou seguir de alguma forma ou outra do esporte, que eu sempre falo, às vezes você pensa, 99% pensa em ser o atleta, né, Sim. profissional, mas tem algumas outras formas que eles podem estar dentro do futebol, no contexto do Sim, futebol. claro. Amanhã ser um grande treinador, Uhum. amanhã ser um grande fisioterapeuta, ser um grande preparador de goleiro, ser o próprio, preparador físico, né, Sim. são várias as formas que pode estar dentro do É que contexto. muitos ali a gente sabe bem, mas a meninada quando tá jogando, ele só pensa em ser jogador, só pensa em ser jogador, e isso acaba até afetando um pouco aquela ambição, aquele desejo, acaba até prejudicando. Talvez mesmo, os pais forçando, né, deve ser uma cobrança muito intensa em cima é uma criança, né, que às vezes acaba até afastando ele do meio do futebol por conta dessa cobrança, dessa pressão, né. Hoje o que eu vejo, assim, no futebol, a cobrança ela começou já muito cedo, Sim. né, e a gente vê muitos meninos já muito cedo sendo cobrado não só pelos pais, por no contexto geral, né, e a gente tem que lembrar que é uma criança, Uhum. né, e a criança ainda não tem ainda o discernimento, ela não tem um lado, mental desenvolvido, né, então a Uhum. gente vê muita cobrança. E às vezes a criança ela espera tanto da família, o suporte. Sim. E às vezes não tem suporte, eu vejo a gente vê os casos que às vezes acaba o jogo, o pai cobrando de uma forma muito ríspida a criança, e acaba criando um bloqueio muito grande, né. Nós trabalhamos hoje dentro da Hyper, né, uma linha que a gente trabalha de desenvolvimento. Aham. Então hoje dentro da nossa academy, boletim escolar, horário, responsabilidade, compromisso, eh, durante a competição ele vai colocar tudo em prática o desenvolvimento dele, mas o resultado ele se torna,
consequência do desenvolvimento. A Sim. gente não tem muita escola que entra pelo resultado, tem que ser campeão. Aham. Eu penso já diferente, eu acho que o resultado ele pode acontecer, a gente na beira, vamos lá, né, a gente tenta estimular a criança, extrair a criança, né, para o lado competitivo, Sim, claro. que é importante também o esporte, por fazer ele ser competir o esporte, mas lógico, com respeito, com integridade, com lealdade, né, e não acima de tudo o resultado em cima de formar. Então eu acredito muito na formação. Eu acho que eu tenho visto as atletas lá comigo que entrou de uma forma, hoje você vê de outra forma, né, são meninos melhores dentro de casa, né. Eu fiz recentemente agora semana passada uma viagem para Floripa com quase 70 atletas, de eles cuidarem dos menores, dos mais velhos, Uhum. de eles andarem junto, de eles ter horários, de eles ter responsabilidade, tirei o celular deles, que eu acho que o mundo global, ele acaba você perdendo esse lado afetivo, de memórias, de lado de amizade, Sim. e a gente tenta criar nesse ambiente esse lado que eu acho que é importante para as crianças, para os adolescentes, para os pré-adolescentes. Então, assim, é um trabalho que a gente tem que fazer e nós temos que sim fazer diferente. E a gente vê muitas escolas só pensando no resultado final. Nas nossas competições da Sartori, antes da gente tornar um atleta, a gente tá ali para tornar cidadãos, né. E a gente percebe muito das escolas, 90% delas, entram com o intuito de ensinar. Tá ali para ensinar, para criança praticar um esporte, claro. Só que muitas a gente vê muitas ainda só com a visão tem que ganhar, tem que ganhar. Chega a ganhar de placares de 15, 18 e a criança adversária sai chorando. Só que não acaba sendo o intuito que a gente quer passar, né. E acredito que isso não acontece dentro do Hyper, né. Não, e nem pode, né? Eu acho que assim, eu sempre falo uma coisa assim, o resultado, ele não, o menino com 10 anos, você tem certeza que o moleque vai ser jogador? Não. Com 11? Não. Com 12? Não. 13? Não. Ele vai começar a ter resultado, que é um processo, ele falou que é um processo para viver o propósito, depois dos 15 anos, Sim. porque ele já vai estar maturado, ele já vai estar formado, ele já vai estar sabendo o que é certo, o que é errado, ele já vai estar preparado para seguir o caminho dele. Aí vamos lá, nós vemos atletas com 8, 9, 10, 11 anos, por sendo cobrado pelo Estado, Sim. né? Eu acho que o mais importante é ele vivenciar, lógico que vou falar para você que ninguém entra na competição para ganhar, entra para ganhar, mas dentro de um protocolo, dentro de uma lealdade, coisa saudável, por exemplo, você vê que o adversário está perdendo de um monte, você vai continuar, pô, fazendo um monte, pô, mas pode ser você, e eu falo porque eu já passei por esse processo. Sim. Quando eu comecei a escola, pô, perdia de 6, 7, 8. Pô, então a gente treina, hoje a gente treina com protocolos dependendo da faixa etária, com academia, com mobilidade, né, às vezes campão, reduz, que eu sempre falo: "Pai, se preocupa com o campão", mas às vezes no micro, num campo menor, ele pega mais a bola e erra mais, ele desenvolve mais, Sim, claro. né. Então assim, até a questão aí das competições que a gente tem participado e já digo de passagem, muito bem organizado, já vai para a segunda, que a gente já Sim. pode participar com vocês, né, em 9 agora a Liga Campineira, muito bem organizado, então a gente gosta, porque o fut7 ele é muito parecido com o futsal. Sim. São raciocínio rápido, tomar as decisões, né, jogo que você está perdendo você pode virar, o jogo que você está ganhando você pode perder, então são situações que acaba desenvolvendo o atleta É também. muito diferente do campo, que no campo, por ser um espaço muito grande, às vezes a criança sobra muito, Sim. às vezes um placar você não consegue reverter, diferente do futebol 7, que em qualquer situação ali, uma bola resvalada, acaba fazendo o gol e você virando o placar e tudo Exato. mais. E eu acho que desenvolve mais o menino, né, Sim, então assim, sim. a gente tem visto esse desenvolvimento, né, deles, né, a gente até teve respostas muito boas aí dentro da Fair Play, um campeonato em Floripa, a gente chegou aí com 3 categorias aí na ouro, então assim, por quê? Porque eles já vieram, já vinham jogando os campeonatos de fut7, então você acaba querendo ou não, tendo uma situação mais favorável, né, Sim, de sim. adaptação, de jogo, tudo, de espaço, mas o mais importante, sabe, Sartori, é o que eu sempre falo assim, a educação ela tem que começar sempre dentro de casa. Claro, com certeza. Então assim, você vê o Campeonato Paulista aí com sub-11, sub-12,
portões trancados, porque, pô, pais se exaltam muito, se brigam às vezes com um adversário, até às vezes com os próprios filhos, e a gente deveria ser um ambiente mais saudável. Sim, Lógico que tem sim. aquela calor do jogo, aquela emoção, adrenalina, mas a gente tem que sim controlar, né. Eu tento educar sempre meus atletas. Fez a falta, pede desculpa, levanta o adversário, ganhou ou perdeu, faz a fila, cumprimenta o adversário, cumprimenta a sua torcida, por quê? Porque o esporte faz isso. Você vai ganhar e perder. Não tem Uhum. como 2 ganhar num jogo. Sim. Então como você vai perder? Como você vai ganhar? Isso é um ponto que eu ia falar com você, eu ia perguntar até mesmo por conta que eu falei das cobranças, né. Hoje um menino de 10, 8 anos, que são as competições que a gente faz, de 7 a 14, tem muita cobrança em cima dele. Então, eh, acaba tendo de fora xingamento dos pais, diretamente para o aluno, ou para a arbitragem, ou até propriamente para vocês técnicos, e é algo que a gente precisa acabar. Como as pessoas pensam que tem essa tradição no futebol que é normal, não é normal. A gente tem que colocar na cabeça que é algo que a gente precisa mudar, porque como você falou, olha que ridículo, 11 anos de idade, 12 anos de idade, portão fechado. Isso não existe. Imagine o que que vai virar isso daqui 2, 3 anos. Então, assim, a gente vai ter que chegar uma hora que vai ter que dar um basta. Nas nossas competições, infelizmente acontece. Acontece com frequência. É pai xingando, é mãe xingando, e é o que você falou, a educação vem de casa. E quem não tá dando o exemplo são os próprios pais que tá ali fora fazendo isso. E às vezes, assim, né, que eu falo, na teoria, os pais: "Não, vão tranquilo", na prática isso se torna outra, né. Sim. Então, por exemplo, o pai: "Não, eu vou ficar tranquilo, vou isso", mas na prática você não vê isso. Aham. E os pais deveriam ajudar nós, que somos nós professores, os treinadores, os mentores daquela situação, porque a gente tem que controlar várias outras coisas, Uhum. né. Lógico que às vezes o árbitro tá lá, pô, erra, acerta, né, a gente fala um pouco mais ríspido com o juiz, mas aí tem um lado que você tem que colocar o menino para jogar, oportunizar todos que estão naquele momento. Às vezes aquele menino tá com medo, tá com ansioso, e aí você tem que encorajar ele, você tem que enfim, toda uma situação, um contexto ele se torna muito grande da operação do jogo. E os pais, eles teriam que ter o quê? Mais tranquilidade, mais serenidade, ir lá realmente para torcer, né. E os pais não, os pais se exaltam de uma forma muito grossa. Sim. Então isso realmente tem que acabar para que a gente tenha um ambiente do esporte, principalmente tratando de escola, Sim. um ambiente mais saudável. E eu acho que esse é o ponto que eu tento, né, por exemplo, às vezes faz jogos lá no Concórdia. Eu falo para os pais: "Temos que ir lá para torcer", né. Nós temos que ir lá para passar aquele momento com nossos filhos. Lógico, todo mundo quer perder? Não, não. Pô, você quer ganhar os jogos, os meninos querem ganhar, a gente: vamos lá fazer um grande jogo", né, porque também um moleque só perder, ele vai desmotivar. Sim. Mas também a derrota, ela serve de aprendizado. Às vezes ensina mais que a vitória. Mas muito mais, né, e às vezes, é o que eu falo, como você perdeu? Aham. Tem formas de você perder, por exemplo, você perdeu porque você não correu, não teve postura, porque você não teve. Pô, aí é mais de você. Sim. Agora, você perdeu, lutou, guerreou, competiu. Pô, que legal. Sim. Nossa, a sua postura. Então é a postura que eles têm que levar para a vida, que eu tenho muito exemplo assim, para eles, assim, você vai fazer um vestibular, né, vou lá fazer uma prova da medicina para entrar numa universidade top. Quantos vai concorrer com você numa vaga? Muitos. Muitas, milhares, talvez 1000 por uma vaga. É igual ao futebol. O futebol todo dia você tem que procurar fazer o seu melhor. Então, não só apenas vir aqui para jogar bola, Uhum. como eu vou jogar bola, Sim. né. Então assim, existe o jogador de futebol e o atleta de futebol. Ah. O atleta ele dorme cedo, aí você começa a mudar a postura dele. É um menino mais organizado fora de campo, que ele ser organizado em casa. Ele é um menino educado, ele vai ser um grande cidadão, Aham. ele vai ser uma grande pessoa. E às vezes o pai e a mãe, ele é fundamental, até fica o recado para os pais e para a mãe, Sim. que ele se torna fundamental nessa educação. Claro. Porque não adianta ele
ser uma pessoa de uma forma na casa, chega no jogo, ele acaba se extrapolando. Sim. Então é melhor nem ir. Deixar os meninos vivenciarem a competição, porque eles precisam estar num ambiente saudável. Sim. Na última edição que a gente teve da Copa R9, a gente teve um caso de professor brigando com o pai pelo fato de que o pai fora de quadra, nós, como organizadores, a gente acredita, muitas das vezes atrapalha do que ajuda. Você tá dentro de quadra dando uma orientação, que é o correto. O pai não quer saber da sua orientação. E ele vai falar. Quem que o menino vai ouvir? Vai ouvir o pai. Então, a gente acredita que muitas das vezes o pai atrapalha, mais atrapalha do que ajuda. Então, isso acontece muito também. E é o que você falou, a educação vem de casa. O pai tem que estar lá para apoiar, não para atrapalhar, né? E isso acontece muito. É, porque às vezes você, assim, né, eu sempre falo isso, a gente dá o comando, só que tem vários outros comandos Sim. fora de quadra, e ainda mais quando é próximo do jogo, a situação, né, você fala: "Pô, vai, Vitinho", aí o pai: "Não, vai pra esquerda, vai pra ce", e o menino, querendo ou não, isso é educacional, Uhum. ele, né, e a percepção, ele automaticamente pela voz, pelo tom da voz do pai, ele já olha para o pai. Sim. E eu falo, às vezes eu falo: "Ó, concentra aqui na atividade, concentra aqui no treino, concentra no seu jogo, concentra nas suas ações", Aham. porque fora delas a gente não controla, Não. a gente tem que controlar as ações lá dentro. Então, mas isso é uma coisa, se torna ruim, Sim. porque a gente trabalha, a gente treina, a gente estimula, eu falo sempre, a gente tenta extrair o melhor de cada menino para que, pô, por que esse menino tá com medo? Por que que ele, vamos investigar o que que tá acontecendo. Ah, ele é tímido. Não, ele é mais nervoso. Então a gente tem que tentar replicar para eles, mostrar para ele confiança, coragem, atitude, né, para que eles possam chegar lá e eu falo assim: "Joga com alegria, porque o futebol você tem que ter alegria", e não jogar com medo, e aí você acaba tendo um ambiente que se torna tem que ser saudável, se torna um ambiente, hostil, Sim. um ambiente ruim, É. pesado, clima chato, e a gente deveria ser um pouco diferente nisso. Então eu sempre falo para os pais: "Vão lá para torcer, vai para apoiar, né, incentiva seu filho, porque ele vê você como espelho", Sim, claro. né. Eu ficava muito bravo quando meu pai ia nos meus jogos e ficava gritando, porque aquilo para mim descontrolava. Então assim, hoje está muito mais. Sim. E tem Hoje é. pais que ainda vivem mais o sonho do que o próprio filho. É. Às vezes o menino quer jogar a bola, ele quer estar com os amigos, e o pai, por talvez ele não ter sido jogador, ou porque Pela frustração do pai, acaba depositando tudo em cima do menino, e o menino quer praticamente quer praticar um esporte, é isso. quer se divertir. Exato, falou tudo, pronto, é a frustração do pai que ele transfere para o filho. Sim. E aí acaba criando um ambiente no menino de cobrança, o moleque trava, o moleque não consegue desenvolver, o moleque não consegue, colocar em prática o que ele precisa ser colocado em prática, de jogar, de errar. Eu Uhum. sempre falo, nessa idade, mas ainda se tratando de escola, nós vamos mais errar do que acertar, Sim. e esse é o processo. É. Agora os pais acham que É agora que você pode errar, é agora que você pode treinar, é ali na verdade você tá ali para aprender, exato, entendeu? exato. É a nossa visão. Então ali você tá para aprender. É a hora que você pode de fato errar e vai ter a orientação de alguém que entende para fazer os ajustes, né. Mas É. aí já vem de fora. É que você falou, são os ajustes que a gente tem que fazer, até pensando no desenvolvimento da criança. Claro. Porque assim, eles vão ter frustrações na vida deles. E a gente tem que preparar, psicologicamente falando, esses meninos para ser uns meninos mais firme, Aham. porque a geração de hoje, o que que acontece com a geração de hoje, né? Elas esperam as coisas acontecerem para fazer. Sim. Nós fazíamos, errava, quebrava a cara E acontece. e acontecia. Mesmo errando, pô, vamos tentar de novo, vamos fazer de novo. Então hoje, é o que eu falo, eles não têm iniciativa muitas vezes para fazer as coisas. Sim. Eles não têm a proatividade de fazer as coisas. E isso a gente tem que estimular. Às vezes eu falo: "Ó, vamos fazer uma atividade". Toda atividade a gente tem um conceito de uma atividade. Então hoje vamos fazer posse de bola. Então se é posse de bola, eu tenho que ter mais a bola para ter mais o controle do jogo, Sim. né. Eles Você saiu da atividade, o que que nós fizemos? Não sei. Pô, então assim,
Por quê? Porque às vezes passa ileso, ou às vezes eles treinam por treinar. Treina por treinar. Não treina pensando que eu melhorei. O que que eu fiz na atividade? O que que eu melhorei? O que que o professor falou? O que que o mister falou? O que que sabe? Então, É aquilo, às vezes ele tá ali por tá, por tá, ele seja tá por tá. por obrigação, até o pai obrigando a estar ali, mas muitas das vezes acredito que o que mudou muito, até eu não sou tão velho assim, eu tenho 30 anos, mas na lá em 2012, 10, quando eu ia para a escola de futebol, era prazeroso. A gente ia, não tinha celular. Pô, se pudesse, passava o dia inteiro na escola, lá treinando, que era a nossa alegria. Era o que a gente gostava de fazer. Hoje em dia você não vê isso. No condomínio onde eu moro, é criança mexendo em celular, tem quadra de futebol, ninguém quer jogar bola, ninguém quer ficar no parquinho, quer simplesmente celular, computador e esquecer do resto. É, mas você tocou num ponto que é uma das coisas que eu sempre tento, melhorar, né. O ano passado para esse ano, o próximo ano eu quero melhorar algumas coisas, né. Eu quero que o menino que ele tenha mais momentos juntos com os outros atletas, né. Então, por exemplo, próximo ano eu quero aumentar a carga horária de treino, para ele chegar antes, ele se preparar para a atividade, de ter uma biblioteca para ele poder fazer a lição de casa dele. Ah, que massa. Sabe, eu quero colocar aula de inglês no próximo ano, porque ainda mais falando Hyper, é uma escola que vem lá dos Estados Unidos, de Washington, que para amanhã possivelmente fazer um intercâmbio, né. Então a gente quer que o menino passe num ambiente mais saudável. E o celular, e até aconteceu nesse fato, né, até compartilhando, na viagem que a gente teve, eu tirei o celular de todos os atletas. Imagine, muitos pais torceram o nariz, Sim. aos atletas alguns. Por quê? Porque sexta a gente não competiu tão bem, porque muitos atletas dormiram tarde, celular, joguinho, enfim, cada faixa etária da sua Da na sua atuada lá nas suas situações. Mas, de sexta para sábado eu recolhi o celular. Nós teve 9 jogos no total de ganhamos 8. Não pelo resultado, eles estavam mais vibrantes, eles estavam mais descansados, eles estavam mais proativo, mais aceso. Por quê? Porque tiveram uma noite de sono tranquila. E o sono faz toda a diferença. sim. Uma noite mal dormida nunca mais se recupera. E no sábado para domingo a gente voltou, porque alguns atletas, até uns pais pediram para ter celular, não estou comunicando. E isso porque a gente estava todo momento comunicando os pais o que estava acontecendo durante a Hã. nossa viagem, né? Ó, tomando café, saímos agora pro jogo. Nossa, nós tínhamos uma rede de transmissão, né, de WhatsApp, mas tem aquele caso e a gente não tem que obrigar. É uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça. Até mesmo assim, hoje o atleta ele paga a mensalidade e não tem matrícula na escola. Aham. E quer ir embora amanhã, pode ir. Não tem multa, não tem nada. Sabe por quê? Porque ele tem que estar lá porque ele gosta, Tem que estar lá porque ele gosta. não porque eu vou segurar ele por uma multa. Pelo Sim. contrário, não seguro ninguém. A mãe não quiser, não gostei porque o professor gritou comigo. Pode seguir. Mas existe cobrança, existe regras, existe Sim. responsabilidade, compromisso com isso, para ele ser uma pessoa melhor. Então, aí quando a gente chegou no domingo, nossa performance já não foi igual ao sábado. Por quê? O menino já perdeu o horário para tomar café, o menino já dormiu mais tarde. Então, faz total diferença. Então, assim, é um ponto. Eu sei que hoje, nossa parte global falando, o celular se tornou essencial, Sim. necessário. Eu vou falar necessário. Mas eu ver meu sub-15 conversando, 20 moleque conversando, trocando ideia, compartilhando momentos, memórias, isso você vai levar pro resto da vida. Sim. Porque alguns não tinha tanta afinidade com outro, acabou criando afinidade. Às vezes compartilhando uma história de escola, disso, daquilo, de viagem, de jogo, de enfim, de qualquer situação. Eles acabaram ficando mais amigos. E o celular hoje é muito mais fácil, é o que eu sempre falo, os pais terceirizam a educação. É mais fácil eu dar um celular para uma criança do que eu brincar com a criança. Sim, dá o celular. Dá o celular, é mais Fica fácil. quietinho. Tá tudo certo, minha criança tá lá, mas será que essa criança está criando memórias? Não. Hoje, assim, minha filha tem 5 anos, hoje eu fiquei no jardim com ela. Pô, mexendo na terra e mexendo no jardim, isso aí tá, comprovado, se torna uma coisa de terapia. Sim. Pô, você tá mexendo com terra, com natureza. Então, assim,
poderia estar muito bem brincando com a minha filha, sei lá, eu tenho mais coisas para fazer, mas tem tantas Tem crianças. momentos que Exato. deve ser vivenciado, né. Exato. E são memórias que Sim. não são eternizadas para o resto da vida, que são memórias que vão ficar para o resto da vida. Daqui 3, 4, 5 anos, atletas que passaram comigo falam assim: "Pô, fiz uma viagem lá, pô, o mister tirou meu celular, mas pô, foi legal, cara, eu conversei acabei tendo amizade com mais meninos". Então é uma coisa que é um entrave que a gente tem que estar todo momento Aham. fazendo, mudando. E os pais, tem pais que gosta disso, Sim. porque às vezes a gente se acaba, eu falo assim, né, os professores de escolas, eles acabam não sendo só o treinador, Aham. ele acaba sendo o psicólogo, o tio, o pai, Tudo. ele acaba sendo tudo, né. Eu falo assim: "Ô, já viu o Gustavo triste?" "Não, por quê?" Eu sou mentor, Aham. e o mentor ele tem que estar sempre bem, para replicar a alegria, encorajar os meninos, mostrar uma atmosfera legal, que o moleque tem um ambiente saudável. Mas também a gente tem os nossos problemas, nossos entraves, as nossas situações, mas a gente sempre tem que mostrar para ele que a vida, ela tem que ser vivida a cada dia, né, da melhor forma, né. Sim. Você comentou dessa viagem para Floripa, que eu acompanhei, né, no Instagram, vocês foram lá para a Copa Fair Play. Como que foi? Qual que é o desafio para sair daqui e levar 70 meninos para disputar um campeonato fora lá em Santa Catarina? Olha, já é segundo ano, né, o ano passado a gente foi com 55 atletas, esse ano já fomos com 70, Nossa. né, o ano passado com 3 categoria e esse ano 5. Assim, o maior desafio eu vejo é você, cuidar como se fosse uma joia que é as crianças, né. Então, você cuidar do seu filho é uma preocupação muito grande, mas cuidar do filho dos outros A responsabilidade é muito muito grande. maior. Mas a gente, como eu tenho um protocolo, então, assim, de saída de ônibus, programação de acordar tal horário, despertar, café da manhã, e eu quero que eles tenham essa vivência como se fosse um atleta profissional. Sim. Então eu acho que isso que foi bacana, porque então desde a saída com o uniforme, né, tem uma camisa, um boné, que eles saiam para ir para fazer as coisas, café da manhã de hotel, programação de hotel. Quero que eles vivenciem como se fosse um atleta profissional, um cronograma de um atleta profissional, né. A gente tenta sempre passar para eles os meninos mais organizados. Teve o primeiro dia que já atrasaram, foram pagar 30 burpees lá na frente do hotel. Olha, a coisa mais legal é isso, porque aí eles começam a andar junto, começa Sim. a um cobrar do outro: "Ô, cadê o fulano? Cadê ele? Não veio, desceu para o café". Começa a criar responsabilidade, comprometimento, né, amizade. Então, assim, eu acho que, assim, eu esse ano fui para a Mickey Cup, levei 18 atletas, né, que é o campeonato na Espanha, fiquei 6 dias na Itália. Eu quero que eles tenham vivências, não só no futebol, Ah, que mas massa. essa vivência A de viagem em si, exato. de vivenciar esse momento, Eu né, de estar como se fosse uma concentração, de um atleta profissional, que é algo que não se vê tanto, né. exato, por exemplo, assim, de eles cuidar das coisas deles, Sim. de eles terem responsabilidade com as coisas deles. Lógico que igual agora, pô, voltei, tem uma mesa cheia de achados e perdidos. Você ficou uma semana, acho que tinha umas 3 mesas, mas assim, de eles cuidar das próprias coisas deles, né, porque eu falei pra eles: "Vocês não têm a mãe do seu pai do seu lado", Aham. né. Lógico, a gente trabalha com faixa etária, como eu levei de 10 a 17 anos, então os menores dá menos trabalho que às vezes os mais velhos, Sim. né. E eu quero que eles criem essa memória que você falou, que se torna importante para a vida deles. Eu acho que isso de eles ir de uma forma e de voltar de outra. E eu tenho certeza que muitas mães já mandaram feedback: "Nossa, meu filho voltou mais diferente, querendo treinar mais, querer fazer as coisas mais, tá mais educado, Aham. tá isso". Pô, legal, porque nós damos aquele choque neles para que tentar em pouco tempo preparar eles melhores para a vida deles, né, que saber que o pai e a mãe não vai estar para o resto da vida do lado deles. Eu quero que eles criam a própria autonomia deles, né. E que eu falo assim, às vezes a gente até no treino eu brinco, falo assim: "Nós damos ideias, mas quem Sim. constrói a ideia é vocês, quem executa são vocês". Porque às vezes chegou lá no treino: "Poxa, chutar a bola", poxa, chuta, Aham. seja protagonistas, seja proativo, né. Então, assim, essa viagem para mim, assim, eu já venho já viajando já fui para os Estados Unidos,
já fui para Curitiba, 2 vezes para Floripa, agora fui para Itália. Eu gosto muito de viajar porque a viagem em si, como você disse, é uma coisa que é memorável. Sim. Ela é para o resto da sua vida, né, e quero que eles criam, memórias para a vida deles, né, e cada vez melhor, cada vez a entrega, eu levo um staff muito grande, levei 10 pessoas para trabalhar, Ah, que massa. né, pô, então assim, ônibus, leito, da Lirabus, um hotel de 4 estrelas, né, tudo organizado, teve a recepção calorosa, assim, dos pais, foi muito legal, de Isso. fogos, parecia Libertadores, né. Eles esperando todos os meninos no hotel. Não, Ah, foi muito legal, assim, sabe, os pais, criaram um lado afetivo muito grande, assim, com ele, que foi até legal, porque a hora que quando a gente parou o ônibus, né, eu cheguei, mais cedo, quando eu cheguei lá no ônibus, pô, parou a rua, cara. Pô, tinha cara parando, que não era nosso pai, não, mas parando no ônibus e falou assim: "Nossa", pô, parecia filmando, porque parecia um time profissional descendo, e eu queria que eles vivenciassem isso, né, ter dos fogos, da fumaça. Então, assim, foi uma recepção legal, e depois a sequência muito legal, só agradecer principalmente os atletas e principalmente os pais de confiarem no nosso trabalho, né, isso que é o mais importante. Como a gente já tem um protocolos, eles já sabem que o quanto a gente entrega, e eu sempre falo que a gente tem que entregar mais do que a gente pode. sim. E eu acho que isso que é o grande diferencial hoje dentro da nossa escola, assim, de fazer sempre o melhor, né. Sim. Isso que é o mais Massa. importante. Agora, na reta final, vamos lá. Em uma palavra, como você definiria o Hyper Campinas? Eu tenho uma frase assim, né, é um propósito. Sim. O hype hoje é um propósito de eu sempre falo, respeitar, suportar o processo para viver o propósito. Então o hype hoje é um propósito de ver esses meninos melhores sempre. Sempre. Não, que massa. Quem é a maior inspiração para você dentro ou fora do futebol? Hoje atualmente, sim, eu sempre fui fã, assim, do Bernardinho, né, eu vejo muito podcast dele, as palavras dele, as frases deles, eu uso muito isso comigo, né, até no meu dia a dia, no treino, mas hoje é um cara que me inspira, assim, dessa parte técnica, é o Abel Ferreira, né. Massa. Eu gosto, lógico, de ser palmeirense, mas assim, a postura dele, né, você falou, o trabalho que ele vem fazendo, principalmente culturalmente falando, no Sim. Brasil é difícil você fazer um trabalho ao longo prazo, como ele tem feito, de colhendo resultados, de extraindo o melhor de cada atleta. Então, assim, o Abel para mim hoje é uma inspiração para mim na parte técnica. Né, e convenhamos que ele é sensacional, né. Ah, Ele é um baita profissional, o que ele fez ali também pelo Palmeiras não tem palavras. exato. E qual mensagem você gostaria de deixar para os pais, alunos e o amante do esporte em geral? Eu sou suspeito de falar do esporte, né, o esporte ele me transformou, né, como pessoa, como esportista. Eu acho que o esporte ele anda muito com a educação. Acho que sem isso, para ser pessoas melhores, eu sempre falo, você sendo uma pessoa melhor, você vai ser um profissional melhor, independente da sua área que você segue, né. E eu sempre tenho uma coisa que eu sempre falo por isso para os meus atletas, né, valores, princípios, a gente jamais tem que abrir mão, né. Lá dentro da escola a gente não abre mão de valores, princípios, de respeito, de educação, porque se a gente estiver abrindo mão disso, a gente está abrindo mão do nosso bem maior que nosso caráter, né. Então, e agradecer a confiança dos pais, né, o pessoal do Hyper Campinas, Claro. Hyper Valinhos lá, que hoje tem a base sub-20, sub-17, 15, que a gente, eh, que nossos propósitos, são parecidos, que eles continuam acreditando no nosso trabalho, agradecer a confiança, que é recíproca e verdadeira, né, que sempre falo que eles são hoje nossos protagonistas, né, são É, as pessoas que a gente trabalha em prol deles para ver não só as famílias, mas os atletas felizes, né. tá. Ah, que legal, para muito bom. E agora eu queria te agradecer, pela participação aqui do nosso podcast, pelo seu tempo, tá aqui, foi muito legal esse bate-papo, que o pessoal possa se inspirar nas palavras, foram de fato
muito bonitas que os pais, igual a gente conversou, possa melhorar, e que acredito que seja um dos maiores problemas hoje que a gente vive ali no futebol, e agradecer mesmo por esse tempo, por você estar aqui conosco. Não, eu sempre falo, né, não foi só apenas um convite, né, Sartori, foi uma convocação, né, principalmente a gente, como eu disse, se conhecer tão pouco tempo, mas ver, o trabalho que você tem feito, a organização que você tem feito, e a gente tá total disposição, né, o pessoal do Hyper com você, essa parceria, agradecer o convite mais uma vez, as portas estão abertas lá no Hyper para todos vocês aí da equipe, você em especial. Então, assim, é só agradecer, né, pelo convite de ter, é que eu sempre falo, não perdido o tempo, mas ter investido no seu tempo. Sim, Foi um investimento de falar de uma história que história não se conta, história se faz, né? Foi uma história que eu fiz no mundo futebolístico e hoje fazendo de uma outra forma, deixando legados, que eu acho que é mais importante dentro dessa parte de escola, né, de futebol. E aproveitando também deixar um recado, né? Pai, mãe, responsável, vai lá torcer, vai prestigiar seu filho, vai eh, transmitir para ele tranquilidade, alegria, que eu acho que isso que é o esporte, né? O sim, esporte ele une, não desune, né? E a gente tá vendo muito nesses anos a desunião, né? Muita briga, muita encheção de saco, muita confusão. Então, eu acho que ainda são crianças, né? Não é agora sim. que vai colher os resultados, vai colher lá na frente, e aí é uma outra história. Mas o mais importante que a gente possa fazer nos nossos ambientes de futebol, ambientes saudáveis. É isso. Muito obrigado. E mais uma vez queria agradecer a Biguá Alimentos, que esteve conosco em mais esse episódio. Então, você que quer encontrar Biguá, acesse bigualimentos.com.br. Também queria agradecer a Shank Sports, que esteve conosco também nesse episódio. E tá agora mais uma vez aqui como patrocinador master da Sartori Sports. Também a Rap Festa, que está conosco também nesse episódio. E agradecer você que assistiu até agora. Muito obrigado por estar conosco, acompanhar a história do Gustavo, do Hyper. E se Deus quiser, a gente consiga muitos mais episódios, né, para apresentar aqui as escolas de Campinas e região e contar um pouquinho da história do pessoal. É isso. Mais uma vez, obrigado, Gustavo, e tamo junto.